Eu tenho o prazer de apresentar o professor Dr. Thomas Gollop para fazer uma apresentação. Atualmente ele é professor, colaborador do mestrado profissional em Aconselhamento Genético e Genômica Humana. Também tem sido preceptor, tem oferecido estágio aos nossos alunos. O professor Thomas Gollop, ele fez mestrado e doutorado aqui, na nossa casa, em Ciências Biológicas, aqui na Universidade de São Paulo. Fez a tese de livre docência em Genética Médica pela USP de Ribeirão Preto. Ele atualmente é professor associado de ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo. Eu também quis lembrar aqui que o professor Thomas passou 8 anos em ambulatórios de genética aqui no nosso serviço. Eu diria que é uma pessoa que contribuiu muito para fortalecimento e manutenção desse serviço por tantos anos, tocando em frente aí a missão começada pelo professor Oswaldo Frota Pessoa. Obrigada, professor Thomas, por ter vindo. Minha gente, muito obrigado por me permitir estar aqui com vocês. Juliana, o que eu vou falar não tem intenção de rebater o que você falou. Mas eu queria fazer uma pesquisa com vocês. Quem aqui trabalha no SUS? Mais do que eu esperava. Menos de meia dúzia de pessoas do auditório. O SUS, e isso não estava na minha preparação para conversar com vocês, o SUS é absolutamente formidável para fazer normas e projetos que são engavetados. Eu estou há 15 anos no SUS, eu conheço o SUS bem, por várias instituições diferentes. Mas eu conheço bem por estar dentro delas. Quem lembra aqui do Zika? Todos vocês lembram do Zika. Vocês sabem o que está acontecendo em Pernambuco e em alguns outros estados onde o Zika foi muito prevalente? Absoluto descaso com as crianças comprometidas. Esse é a chave da história. Iam dar uma bolsa, iam mandar crianças para neuropediatra, para reabilitação. Existem pouquíssimos centros onde a reabilitação funciona, tá? Mas o problema é muito mais sério, porque as crianças comprometidas frequentemente vivem quilômetros e quilômetros de distância dos centros que eventualmente poderiam contribuir para uma reabilitação. E aí vocês poderiam dizer, vem cá, você veio aqui para falar de genética ou veio para falar do SUS? E vai a primeira luz. Quem tem condições de fornecer suporte em genética humana, eu tiro um pouco, e vocês já vão entender um pouco por que eu tiro genética médica, porque não é necessariamente feito só por médicos. E quem está vos falando é um médico. Tá? Médico é um cano, porque eles têm metido no miolo que eles têm que batalhar por reserva de mercado. Nós temos experiência nisso anos e anos. Eu sou idoso, já tenho mais de 40 anos de medicina, então eu posso dizer para vocês que a acupuntura, que é reconhecido em vários países, foi um suadouro para colocar dentro como uma especialidade médica. Tá? Agora, há alguns anos, é reconhecido. E a acupuntura é uma ferramenta extremamente importante. Bem, então, a grande porta de entrada para vocês todos aqui é a saúde suplementar, que é um problema também porque em vários estados, de Minas e Rio de Janeiro para cima, quem tem saúde suplementar não depende só do SUS, tem Unimed. Unimed até hoje não entrou
para dar suporte em áreas como genética humana. São os convênios melhores que dão esse suporte. Pagam mal para chuchu, mas dão esse suporte. Então, em termos de mercado de trabalho, que é o que eu quero focar um pouco na minha apresentação, é extremamente importante vocês saberem quais são os nichos de mercado onde vocês podem entrar. Eu vou contar uma coisa muito curiosa para vocês. Eu tive a honra de ter como orientador o professor Oswaldo Frota Pessoa. E aqui tem jovens que foram meus professores. A professora Ângela Morgante foi minha professora, me ensinou muito. E a Regina Mingroni nós tivemos épocas em comum como alunos. A Regina é jovenzinha, tem mais de 18 anos, mas de qualquer maneira foi minha contemporânea. Mulheres não gostam que a gente fale em idade. Como eu sou ginecologista, isso para mim é mais tranquilo. Eu falo com idade permanentemente. Quando eu vim conversar em 74 com o professor da pessoa, terminada a residência de ginecologia e obstetrícia, ele me atendeu atrás da escrivaninha, que vocês que têm um pouco mais de tempo lembram da escrivaninha da sala dele, de pé, e me disse o seguinte: filhinho, vocês são uma desgraça, vocês médicos. Vocês vêm para cá, usam o suor da gente 2, 3 meses e se mandam. Tá? Ninguém chega ao fim aqui. Então, você trate de vir na terça-feira que vem, dia do ambulatório, na época, com um avental, e vamos ver se você engata. Se você engatar, tudo bem. Se você não engatar, a porta está por onde você entrou. Eu nunca esqueci dessa conversa. Extremamente importante. E nós três, a Rita, o Antônio Riquelme Costa e eu, chegamos no topo da carreira trabalhando em genética. Então, não exclusivamente, necessariamente, mas eu trabalho até hoje nessa área. Então é importante perceber o seguinte: os médicos batalham por reserva de mercado. Quem contestar isso está contestando sem saber como a coisa funciona. A formação do médico em países desenvolvidos, Juliana, é completamente diferente do que é no Brasil. Tá? O médico tem dificuldade de se relacionar com enfermeiras. E elas frequentemente se queixam disso, com razão. Então, o problema é muito mais amplo, e eu me permitiria, Juliana, dizer que falar hoje que o Brasil é um país em desenvolvimento, eu não consigo engolir isso. Tá? Nós estamos regredindo a passos largos, infelizmente. Tá? Mas é um dado de realidade. Por que é que eu estou falando isso? Em 1982, ou seja, 36 anos atrás, eu fui estagiar num serviço na Universidade de Wisconsin, em Milwaukee. E a equipe era de biólogos, médicos, psicóloga, enfermeira e assistente social. Naquela época, a gente usava o livro do Marcuse para tentar fazer diagnóstico. É o que tinha de melhor. E tinham vários outros livros de genética, mas era uma pesquisa literalmente bibliográfica. E as enfermeiras e assistente social que faziam todo o levantamento bibliográfico para ele ser o mais completo possível,
da doença que cada casal, cada família apresentava. E isso funcionava maravilhosamente bem. Ninguém estava muito preocupado, quem é médico, quem é biólogo, tinha suas áreas delimitadas. Evidentemente, naquela época já se fazia amniocentese e um ano mais tarde foi introduzido o vírus corial. Quem fazia a coleta do material, evidentemente, era o médico. Tá? Então, tem coisas restritas à área médica, mas tem uma série de coisas que podem ser efetuadas por profissionais de outras áreas, com muito bom resultado. Porque o que a gente via é que a assistente social que levantava a maior parte da bibliografia tinha um capricho, um tempo dedicado muito maior do que era possível que os médicos tivessem. Então, esta mudança filosófica precisa acontecer no nosso meio. E isso não vai ser tão fácil assim, suponho. O Hospital Sírio-Libanês tem um grupo de estudos sobre tumores hereditários. Quem tem passado comigo, eu tenho citado, tem alguns balançando a cabeça aí, é facílimo entrar, tem uma anuidade e a gente pode assistir as discussões por computador, não precisa estar presencialmente no Sírio. É muito interessante para quem tem vontade de trabalhar com a área de oncogenética. Óbvio que tumor hereditário é oncogenética. E no dia 4 de maio de 18, houve uma palestra de uma enfermeira sobre a discussão do aconselhamento genético para não médicos, convidada pelo grupo de oncogeneticistas médicos do Sírio. Então, existem frentes que estão começando a trabalhar em conjunto na normatização das carreiras. Tá? Biomédico, médico, enfermeira, assistente social, enfim, quem puder está nessa roda. A sociedade de enfermagem está preocupada com a limitação, até onde a enfermeira pode chegar num grupo de aconselhamento genético. Aliás, eu vou confessar para vocês que eu não gosto muito do termo aconselhamento genético, porque ele vem de genetic counseling, mas counseling em inglês não é aconselhamento. Tá? Você não diz para o casal ou para a família o que eles devem fazer ou não. Isso é uma decisão deles. Tá? Não se aconselha, é uma má tradução essa, mas enfim, é o que pegou e que as pessoas usam. E aí tem uma coisa no Brasil que funciona. Quem é que aqui compra remédio controlado na farmácia? Ninguém. Menos mal. Quando você vai à farmácia e compra um remédio controlado, a balconista te vende, faz aquela papelada, o raio do carimbo, assina a assinatura do carimbo, aquela chateação toda, e ela depois vai apresentar aquilo para o farmacêutico da farmácia, da drogaria. Tá? E ele dá uma checada em tudo aquilo, se o número de caixas está certo, se o remédio não está vencido, etc. e tal, e manda a bala na assinatura dele. Ele faz uma coassinatura. E isso pode ser extremamente interessante na área de aconselhamento genético. Tá? Faz um pedido de exame, por exemplo, uma enfermeira é capaz de entender que uma criança com suspeita de síndrome de Down precisa de um cariótipo. Isso não precisa ser feito pelo médico. Não estou reduzindo, eu estou dando um exemplo bastante corriqueiro que acontece na região amazônica, com toda certeza.
Tá? Pode ser feito o pedido do exame pela enfermeira e o médico, se for o caso, coassina. Não tem problema nenhum. Viu? Tá? Existem muitas entidades que precisam de mais de um exame. Dá uma checada se aquilo está ok, tá? Se não esqueceu de pedir nada e beleza, trabalhamos juntos. Tá? Essa é uma saída muito interessante. As enfermeiras têm um curso de pós-graduação, já tem alguns cursos constituídos, lato sensu, de 360 horas na área de genética e genômica. Foi uma surpresa para mim quando eu vi essa apresentação. Tá? E eu achei extremamente interessante que elas estão se mexendo nessa área, a nível de legislação no Brasil. Passa a ser uma enfermeira ou um enfermeiro especializado em genética e genômica. Não vejo problema nenhum nisso. Tá? Aliás, quem trabalha comigo sabe que eu trato enfermeira muitíssimo bem. E o subproduto é que isso é um benefício para a paciente que está internada sob os meus cuidados. Tá? Elas não esquecem paciente minha em cima da comadre. Tá? É o tipo da coisa que eu posso ficar tranquilo. Tá? E quando o médico trata elas mal, elas dizem, pega aí que tu vai ver como é que eu vou te dar a resposta. Tá? E não dá outra. Tá? Não dá outra. Eu acho que para vocês todos, quem é que é enfermeiro ou enfermeira aqui? Também é pouca gente, mas estão aí, tá ótimo, maravilha. Tá? Como é que está sendo elaborado o programa de pós das enfermeiras? É muito interessante começar por aí. Tá? Como é que uma outra área de trabalho está lidando com essa questão? Tá? E isso pode ser muito rico para vocês todos aqui. Eu vou confessar para vocês que eu fiquei extremamente bem impressionado. Vocês podem resgatar essa fala, porque tudo isso é gravado e está à disposição lá no Signo. Como é que faz para ter acesso a isso sem ser sócio, eu não sei. Mas eles são extremamente simpáticos, é só entrar em contato, vocês vão ver. Eu tenho comentado com os alunos da pós aqui, que eles podem se filiar e são muito legais as discussões. Muitas vezes muito complexas, porque mexe com oncogenética. Na enfermagem, tem uma área cinzenta em termos de atuação. Não há uma linha de divisão clara entre enfermagem e enfermagem com pós-graduação em genética. Isto é consciente para elas, vão ter que criar, tá, o que uma enfermeira pode fazer e o que uma enfermeira com pós-graduação em genética e genômica pode fazer. É uma preocupação do curso de enfermagem, que estão lidando muito bem com isso, estão estudando e vendo até onde cada um pode chegar. A Associação Médica Brasileira é o Olimpo. Pouca gente, eu não tenho acesso nenhum a eles, também não quero ter muito, tá? Porque eu tenho severas críticas às entidades médicas, os médicos que aqui estão. Por favor, não joguem pedras em cima de mim, mas eu acho que elas são complicadésimas. Para começo de conversa, médico tem sindicato, que eu não sei para que serve, tá? Deixei de pagar faz muitos anos. Tem a Associação Médica Brasileira, tem a Associação Paulista ou de qualquer outro estado. Tem a sociedade da especialidade a qual você pertence, com enorme frequência tem várias sociedades, reprodução é um exemplo, tem a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, tem outras locais, é uma loucura, a gente não consegue ser sócio de todos eles porque a gente vai à falência, tá? São R$400 de uma, R$1.000 de outra e por aí vai. Tá? Mas de qualquer jeito, é extremamente importante que
vocês saibam o que é que está acontecendo na legislação das diversas sociedades, dos biomédicos, dos médicos, das enfermeiras. Eu não sei se assistente social tem alguma vertente aqui nessa direção, mas checar o que é que eles estão propondo em relação ao alcance de cada uma dessas profissões. Alcance em genética e genômica. É extremamente importante que todos vocês não médicos se informem no que foi discutido no Congresso da Sociedade Brasileira de Genética Médica, tá? Agora, em maio desse ano, tá? O alcance de cada um, até onde vai, isso é muito importante, tá? A Associação Médica Brasileira dá o título de especialista em genética para quem completou a residência médica em genética. Tá? Isso é muito claramente definido. Só pode se candidatar a ser especialista o indivíduo que terminou residência. Tá? Isso é um problema muito sério. Vocês sabem por quê? Porque antes do primeiro governo Lula, o Brasil tinha pouco mais de 100 faculdades de medicina. Já vou terminar. Hoje nós temos 328. A escola onde eu leciono, que é Jundiaí, passou de 80 para 120 alunos. E nós não temos sequer instalação adequada para atender, de repente, 50% a mais de alunos. Eu sei que o tempo está esgotado, e eu vou dizer para vocês, em caráter de anedota, na primeira terça-feira que eu vim para cá, o professor Frota disse para mim: olhe, você vai atender uma criança com síndrome de Down. Bom começo. Só que na faculdade de medicina eu nunca tinha visto uma criança com síndrome de Down. E eu falei para ele: mas eu não sei o que fazer. Beleza, você pega o livro do David Smith, estão lá todos os sinais clínicos, e você vai ver o que é que essa criança tem e o que é que ela não tem. Eu fui para uma das salinhas de atendimento, pedi para ver a criança, mas eu nunca tinha visto uma pega palmar transversa. Tá? E este é um problema extremamente sério. Conversem com médicos e perguntem a eles como é que eles fazem antecedentes familiares hereditários. Não, a maior parte hoje não tem ideia de que quando você tem uma mulher com 35 anos de idade que teve um câncer de mama, você precisa pesquisar outras pessoas da família. Tá? E eu suo a camisa na escola médica toda vez que a gente vai fazer uma discussão à beira do leito, tá? Para dizer: você perguntou da família? Ai, doutor, esqueci de perguntar da família. Essa é a realidade hoje. Muito obrigado.